Paz de Deus a todos e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja dentro dos vossos corações. Hoje nós vamos fazer mais uma análise, né? Na verdade nós vamos fazer duas análises. A primeira análise é de um vídeo que nós vimos recentemente aí de uma organista. Sim. O nome dela é a irmã Fernanda. Né? Ela tem um canal aqui no YouTube onde ela dá aulas de música, né? Isso, nós vamos pincelar um relato, um vídeo que ela fez um comentário, nós vamos tratar desse assunto. E eu peço que você fique até o final conosco, para que você também possa ouvir as falas de um ancião muito famoso na congregação, né? E ele solta algumas falas ali que que merecem ser comentadas, né? Então, vamos lá para a primeira análise? Vamos lá. Então, a irmã Fernanda, ela tem um canal chamado Quero Ser Organista. Ela fez um vídeo há uns 3 dias atrás, mais ou menos Isso. chamado CCB Me Boicotou. Eu vou deixar aqui no primeiro comentário, no topo, fixado, eu vou deixar o link desse vídeo para que vocês possam ir lá. Se vocês não encontrarem, vocês vão direto no canal Quero Ser Organista e o título do vídeo é CCB Me Boicotou. O que ela coloca ali? Primeiro, ela inicia o vídeo falando que ela dá cursos de MTS, cursos dos livros, com certeza os livros de organista, que são os próprios da congregação. Quantos livros são mais ou menos? Você se lembra? Métodos, eu acredito, pelo menos a última vez que eu me inteirei de música na congregação era 8 métodos. 8 métodos, fora esse MTS. Fora o MTS e fora o Bona. Fora o Bona, ok. Então ela também dá cursos de fórmulas de compasso, tudo pelo Hotmart. O que é o Hotmart? Hotmart é um site onde você coloca lá conteúdos, livros, apostilas, aquilo que você cria, conteúdo seu, você põe lá para venda, as pessoas compram e aí logo em seguida a pessoa recebe um link onde ela pode baixar todo o material que ela comprou ali, né? Ok, então ela trabalha com esse site chamado Hotmart. E ela recebeu um e-mail da Hotmart onde ela teria até alguns dias para se explicar, para responder pela utilização do MTS, que é o livro feito pela congregação cristã no Brasil. Ela está recebendo direitos autorais ali, né? Então ela recebeu ali um e-mail e a congregação, na verdade a Hotmart, pede alguns dias para que ela possa vir a público e se explicar, né? O que ela coloca mais? Ela diz que não vende livros da CCB, mas vende o curso. Minha esposa, ela estudou para ser organista e ela vai saber bem tecer esse comentário referente ao que ela passou. Bom, ela não vende o livro, mas ela vende o curso. O que você acha? Isso está certo? O curso que ela vende é o conhecimento que ela agrega ao MTS. Então ela pega o MTS, certamente ela repassa as lições ali do MTS, acrescentando a didática dela de professora, porque ela é uma pessoa formada em conservatório, ela tem faculdade de música, então é uma pessoa muito bem preparada para ensinar música. Então eu acredito que ela acrescenta ali o conhecimento dela e isso é muito bom para quem está estudando. Quanto mais conhecimento, enquanto mais coisa você agregar, melhor você se torna um músico. Só que tem um detalhe. Na congregação, isso aqui é chamado de obra de Deus. Tá? Você aprender a ser organista, eles chamam de isso é a obra de Deus. Você está aprendendo a obra de Deus. Você está aprendendo a servir a Deus. Lembrando, pessoal, que servir a Deus não tem nada a ver com isso. Tá? Servir a Deus simplesmente nada mais é do que estar junto com o pobre, com o necessitado. Quando me viste nu, me deste que vestir. Quando me viste com sede, me deste que beber. Quando quando estive preso, foste me visitar. Então, isso sim é servir ao Pai, né? É fazer o bem para o seu próximo. Sim. É amar o teu próximo como a você mesmo. Isso sim é servir o Pai. Mas a congregação ela coloca na cabeça dos seus fiéis
que ser organista, tocar na suposta casa de Deus, isso sim é servir a Deus. Nada mais é do que um evangelho mentiroso e deturpado. Mas aqui ela coloca no vídeo que as organistas têm que pagar curso de preparação para ser organista. Sim, da congregação nunca. Tem alguns mínimos casos onde a pessoa realmente era muito necessitada e a professora ali, a organista que dava aula, resolveu por caridade atender aquela pessoa. Mas 99,9% das organistas que dão aula na CCB, elas cobram. E se pergunta assim, o que você acha, Marcela? Tá certa? Tá certa. Eu vejo como uma forma, é uma troca de favores, não é verdade? A pessoa se dispõe 1, 2 horas do dia dela ali para te ensinar, você tem que retribuir ela de alguma forma, porque ela está abdicando ali de afazeres dela, de descanso, ela está se dedicando a você, então nada mais justo que você pague por aquilo. Só que existe dentro da congregação uma segregação, onde as irmãs têm que pagar para estudar a música, porém os irmãos estudam de graça. É machismo isso aí? Pode ser um machismo, não vou colocar aqui que é, mas pode ser. Por quê? Porque para os irmãos se torna muito mais fácil. Basta ele ter boa vontade, querer aprender e frequentar as escolinhas ali na própria congregação. Já as irmãs, elas precisam pagar uma professora. Não é verdade? Elas precisam pagar uma professora. E aí é aquele negócio, se você não tiver condições de pagar, fica difícil, porque a irmã que ensina também não tem obrigação de te ensinar de graça, porque ela também pagou por aquilo. É importante a gente deixar aqui que dentro da congregação fala assim, dai de graça o que recebeste de graça. Boa. Os encarregados da congregação, eles aprenderam música de graça, então eles têm que ensinar de graça. Porém, as irmãs organistas não aprenderam de graça. Elas estudaram, elas pagaram para alguém ensinar. Então, elas cobrarem, elas só estão sendo justas com elas mesmas, né? Porque se elas não receberam de graça, elas não têm obrigação de dar de graça. Agora, se alguma, eu conheço na minha vida inteira, eu só conheci uma irmã, a qual ela era uma deficiente, ela tinha uma deficiência, e ela falou, ela fez um propósito com Deus, que se Deus libertasse ela daquela deficiência, ela iria se dedicar a ensinar as pessoas que não tinham condições de estudar. Aí essa irmã, ela dava aula de graça, mas também não era para todo mundo. Por quê? Porque a irmã era casada, ela tinha filhos, ela tinha seus afazeres. Então ela dedicava 2, 3 horas do dia dela para dar aula para outras pessoas. Então o número de pessoas que ela conseguia dar aula não era tão grande, era um grupo ali pequeno. Infelizmente, ela tinha que fazer uma peneira, e essa peneira, né, era observar a situação financeira da família, tal. Quem tivesse condições de pagar ainda uma aula, iria para as professoras pagas. Agora, aquela pessoa mesmo que já estava ali em estado de calamidade, vamos dizer assim, né, estava realmente na pobreza, na dificuldade, aí sim, ela se dedicava a dar aula, o que também era um sofrimento, porque tem a questão dos instrumentos. Os irmãos, a maioria compra instrumentos, a maioria compra, só que os irmãos têm a tendência de trocar instrumentos. Então, às vezes, aquele instrumento que ele começou a tocar, ele disponibiliza ali para doação. Então, sempre algum irmão acaba ganhando o instrumento. Mas as irmãs organistas, é muito difícil isso acontecer. Aliás, é muito raro acontecer. Porque um órgão, ele sempre vai ser da mesma forma. Às vezes ele pode estar um pouquinho velhinho ali, mas uma restauração deixa ele zerado. Mas em si, ele é igual, todos são iguais, tem o mesmo número de teclas, tudo. E um órgão custa mais de 5 mil reais, tem órgão de 15, 20 mil reais. Então fica difícil a pessoa doar um valor desse, né?
É diferente de um violino, que tem de 300, de 400, de 600, que já é mais acessível a você a doar também. Inclusive, ela coloca aqui, ela faz uma pergunta no vídeo dela, ela coloca assim: qual a diferença entre dar aula em casa ou pela internet, sendo que as organistas cobram por isso e usam o mesmo material? Então, quando você aprende pela internet, você não está pagando nada. Que inclusive a CCB, o pessoal da CCB, eles têm aquele costume de falar assim: vocês estão ganhando dinheiro com o nome da congregação, com o nome de Deus. Primeiramente, você que vem aqui nos nossos vídeos, você acessa qualquer um dos nossos vídeos de graça. A gente não cobramos nada de você. A gente não pede para você pagar nenhuma taxa para você poder assistir o vídeo. Agora, quando você assiste, tem lá os comerciais. Os comerciais não somos nós que colocamos, é o YouTube. Sim. E aí fala assim: ah, mas isso aí é monetização, vocês estão ganhando. Eu estou ganhando porque ele está usando um conteúdo meu. É como se eu tenho a minha casa, eu tenho ali um quartinho que eu não estou usando. Se alguém quer ocupar aquele espaço, ele tem que me pagar, ele está ocupando um espaço meu. Então o vídeo é um espaço nosso. Então o YouTube ele paga realmente para nós centavos também. Não vai pensando no que é milhões, não. É centavos para ele colocar aquele comercial nos nossos vídeos. Não é pela marca nome CCB, mas é pela exposição do conteúdo deles, que são os comerciais, no nosso conteúdo. E esses comerciais, o que acontece? É eles que escolhem qual é o comercial que eles vão colocar. Então tem comercial longo, tem comercial curto. Às vezes eles colocam 2 comerciais em seguida. Isso é o YouTube. E o porquê que nós permite? Porque é uma forma da gente dar relevância para os nossos vídeos. Porque se a gente não concorda do YouTube usar o nosso conteúdo para colocar os comerciais, que é a porta de ganho do YouTube, ele faz o quê? Ele pega o nosso conteúdo e joga lá pro fundão. Ele fala assim: ah, deixa lá, fica lá no esquecimento. E aí aquelas pessoas que têm canais onde elas permitem os comerciais, aí esse o YouTube mostra para você em primeira mão. Então é por isso que nós, críticos, mantemos os nossos canais monetizados, para que quando você abra o YouTube, possa estar lá a informação do nosso vídeo para você, tá bom? Mas essa questão aqui que ela colocou, qual a diferença entre dar aula em casa ou... Porque na verdade ela está perguntando para a congregação. Qual a diferença entre dar aula em casa ou pela internet, sendo que as organistas cobram por isso e usam o mesmo material? Porque quando se dá pela internet, você ali não tá... Quem está assistindo não está pagando, certo? Só que a música na congregação é uma forma de ganho, é uma forma de vida, é um trabalho de muitas irmãs, entendeu? Principalmente organistas e examinadoras. Essas é as que mais ganham com isso. É lucro, é dinheiro, é mamão. Tem examinadora que tem escola, que ela vive das aulas que ela dá. Muitas têm parcerias com lojas de instrumentos, aonde ela ganha um percentual ali de cada órgão que ela... Por exemplo, eu estou dando aula para uma pessoa, ela está no ponto de fazer um exame. Aí eu falo: olha, vai em tal loja que lá tem os órgãos bons. Vai lá que eles facilitam para você. A loja paga para mim 10% daquela venda, porque eu fiz uma venda. Porque aquela pessoa foi lá, escolheu um órgão, gostou, comprou, eles me pagam a comissão por eu ter indicado. Isso é uma pirâmide? Uma espécie de pirâmide. É uma pirâmide, mas é uma coisa assim que também não é imposta. Cada um escolhe. Porque não é porque a pessoa te indicou uma loja que você tem que comprar naquela ali. Você tem que comprar onde te cabe, onde dá para você pagar, né? Mas muitas acabam indo pelo aquele negócio: não, eu vou comprar onde a professora me indicou, é de confiança e não sei o quê. E aí... Encarregado de orquestra também influencia muito nessa opinião. Com certeza. É porque ali eles são os garotos propaganda das lojas de instrumentos na congregação. E a grande maioria dessas lojas de instrumentos são interligadas às famílias deles. E de irmãos da CCB também. E de anciães, enfim, do ministério. Entendeu? Então
você acaba fazendo com que eles fiquem ricos. É um sistema é um sistema de pirâmide e é um sistema de circulação de renda interna da CCB. Interna, só entre eles o clero. Entre eles ali. Então, a diferença é essa. Se eu pego e venho aqui, pego o conteúdo lá, que a examinadora cobra X valor para ensinar, e eu venho aqui no YouTube e ensino de graça, eu estou tirando o ganho dela. Por que eu vou pagar para uma examinadora, para uma organista me dar aula de uma coisa que eu posso assistir de graça na internet e de uma pessoa tão bem preparada como a irmã Fernanda? Agora pergunto para você, aonde que a irmã Fernanda errou nisso aqui? Errou em nada, porque o que ela estava fazendo era o bem, ela estava ajudando pessoas, porque o curso dela, ela até fala lá o valor, e ela fala que é parcelado em 12 vezes, então dá uma parcela muito baixa, uma coisa que dá para qualquer pessoa pagar. Então ela estava ajudando pessoas, inclusive ela fala lá no vídeo dela, que ela estava ajudando pessoas em outros países onde não tem aula de música. Eu vi lá nos comentários, porque eu li um por um, e eu vi lá nos comentários várias pessoas de outros países agradecendo ela, de Portugal, falando que aprendeu muito, que melhorou muito, que ajudou outras pessoas a melhorar na questão musical através dos vídeos dela. Então ela estava fazendo uma coisa boa, só que o que ela estava fazendo não trazia monetização, ganho para a CCB. Dava um retorno pequeno para ela, mas para a CCB não dava retorno nenhum. E ela diz no vídeo dela que ela está muito chateada porque a congregação poderia ter chamado ela para conversar. A congregação sempre foi assim, inclusive ela fala no vídeo, ela fala assim, poxa, mas vocês poderiam ter me chamado no quartinho, né? Para vocês verem que existe esse quartinho. Sim. Esse quartinho ele é real, aonde as pessoas elas lavam roupa suja dentro desse quartinho. Então ela cobra a congregação. Por que não me chamou para conversar? Por que já entrou com o processo? Eu até conversando no particular com a minha esposa, eu brinquei com ela e falei assim, eu tenho certeza que isso aí, na verdade, não foi nem questão muitas vezes de anciães. É a minha opinião. Eu acho que foi alguma examinadora por dor de cotovelo. É a minha opinião. Tá? Com certeza, porque dentro da congregação acontece o seguinte, a maioria das organistas, elas não aprenderam música, na verdade. Elas aprenderam ali o básico da música e o suficiente para elas reproduzir os hinos. Mas música, elas não aprenderam. Já a irmã Fernanda, por exemplo, vou pegar ela de exemplo, ela é uma pessoa super bem preparada, estudou em conservatório, o que já eleva em muito o nível dela. É pós-graduada. É pós-graduada, tem faculdade de música, então, tipo assim, é uma pessoa super preparada. Em vistas de muitas examinadoras que eu conheço pessoalmente, aqui na nossa região tem várias, que só é examinadora, não é porque ela tem conhecimento de música, é porque ela tem muitos anos de vivência ali, de tocar o hino. Mas conhecimento técnico, teórico mesmo, ela não tem. Se mandar, de repente, ela tocar aí um concerto aí de Chopin, desses caras aí que fazem música aí, ela não sabe tocar. Ela só sabe tocar com perfeição o hino, mas não outras partituras. Já a irmã Fernanda já sabe. E isso pode ser um ponto que causou inveja em alguém. E esse alguém foi lá e dedurou ela para o ministério, e com certeza é alguém que tem influência, porque o ministério, né, a congregação, ela não ia se mover se não fosse pela reclamação de alguém que tem influência. Então, ela foi pega de surpresa. E ela ficou chateada, sim, porque ela investiu dinheiro para criar o material, ela investiu tempo, e ela está vendo isso agora. É como se a empresinha dela, o trabalho dela estivesse falindo do dia para a noite. A congregação é um lugar muito tóxico, assim como todas as demais religiões. Mas a congregação ela é a pior. Ela é muito próximo ao sistema do Umbanda. Tá? Não tenho nada contra as pessoas lá dentro, mas eu falo referente à parte da congregação doutrina. Tá? E as pessoas elas acabam abraçando essas questões doutrinárias a ponto de
maltratar o outro, um julgar o outro, um puxar o tapete do outro. O que nos chamou a atenção para fazer esse vídeo? O que nos chamou a atenção? Foi defender a irmã Fernanda? Não. Ela tem o canal dela, ela faz o conteúdo dela, e agora, como diz o nosso querido amigo Adam, ela tomou uma cajadada na nuca. Agora ela entendeu, ela despertou o que era a congregação. Só que a minha esposa ela vai mostrar aqui para vocês uma resposta de uma conversa nos comentários que ela teve com essa irmã Fernanda. E a irmã Fernanda expôs a indignação dela. Só que ela expôs de uma forma que nós paramos para analisar que ela já vinha com uma chateação antes. Você vai mostrar? Sim. Inclusive, como no vídeo de ontem, eu falei que hoje nós teríamos esse vídeo e que isso mostra que a CCB ela foi ímpia com a irmã Fernanda. Por quê? Como eu falei ontem, ímpio é uma pessoa cruel, arrogante, egoísta e injusta. E isso a congregação foi com a irmã Fernanda. Entendeu? Porque tudo caberia uma conversa, entender o lado dela, entender o trabalho que ela teve para criar aquele material para trabalhar, né? Então eu vou ler aqui para vocês o comentário, que eu coloquei um comentário lá para ela e ela me respondeu, tá bom? Deixa eu abrir aqui. E aqui é tudo na hora, tá bom? Vou mostrar aqui para vocês. Eu vou falar o que eu coloquei lá para ela. Uma irmã, ela falou assim para ela: irmã, coloca nas mãos de Deus e Deus sabe o que vai fazer de justiça. Que também é outro bordão da CCB. Tudo aquilo que o ministério, que a congregação faz contra os membros entre aspas, né? As pessoas que frequentam, já falam logo assim: põe na mão de Deus, deixa que Deus faz justiça. Mas, nesse caso da irmã Fernanda, a CCB não entregou ela na mão de Deus. A CCB foi lá, meteu lá direitos autorais nela e fez ela passar ali um aperto com o site lá por onde ela vende o produto dela. Então eu coloquei lá: também concordo que não tem que entregar nada nas mãos de Deus. O ministério não entregou ela nas mãos de Deus, por que ela deve fazer isso? Procure seus direitos, irmã. E aí ela me respondeu. Ela colocou assim: isso porque a CCB é a graça de Deus, a única igreja verdadeira, que diz que os cristãos das demais denominações não são filhos de Deus. A CCB pratica o rebatismo, o exclusivismo e o nepotismo. Não registra os membros, os frequentadores que dão coleta não têm direito a nada, de modo algum, em tempo algum, sobre nenhum pretexto. E o que está escrito no estatuto? Derrubou vários canais do YouTube porque não aceita crítica. Agora proibiu a Irmandade de fazer culto residencial. O Braz acha que é dono das pessoas. É a liberdade de estar preso e obedecer a tudo. Então a gente vê aqui pelo comentário dela que ela não discordava totalmente dos críticos que fazem crítica à CCB. Ela concordou que é uma igreja que faz rebatismo, porque eles não aceitam o batismo de outras igrejas. Você foi para a congregação, vai se banhar de novo. Então, eles são exclusivistas e são nepotistas. Isso ela reconheceu aqui no comentário dela. Não registra os membros. Ela também reconheceu que os membros lá não são reconhecidos pelo ministério. Os frequentadores, como ela vê as pessoas, e ela está certíssima, os frequentadores que dão coleta não têm direito a nada, de modo algum, em tempo algum e sobre nenhum pretexto. O que está escrito no estatuto? Ela pergunta para eles: e o que está escrito no estatuto? Não tem valor? Mas isso de descumprir estatuto e descumprir tópicos, isso aí eles são mestres, porque a lei que eles criam é para vocês frequentadores, não para eles.
derrubou vários canais do YouTube porque não aceita a crítica. Então isso quer dizer que ela via os nossos canais, ela sabia dos nossos conteúdos e ela não discordava de tudo. Agora proibiu a Irmandade de fazer culto residencial, que é aquele caso lá de Campinas, a qual eles emitiram ali uma circular falando que estava proibido. Quer dizer, quer mandar dentro da casa das pessoas. A pessoa não pode receber na sua casa um grupo e fazer um culto ali, fazer uma visita. Não pode. Tem que pedir lá, bater continência pro ancião e pedir para ele permissão. O Braz acha que é dono das pessoas. Isso é a pura verdade. Esse comentário dela, essa crítica dela, foi perfeita. E ainda é mais perfeita porque ela não é uma crítica. Ela é uma pessoa que está lá congregando, com certeza está tocando, né? Eu espero que ela ainda esteja com essa liberdade de tocar, né? Mas foi perfeito, porque isso é para vocês entenderem, que vocês julgam nós e falam assim: ah, vocês só criticam a CCB porque vocês já saíram de lá. Mas isso aqui é uma crítica de alguém que está lá. Agora, tem um detalhe muito interessante, como a minha esposa mesmo falou. É uma pessoa que está lá dentro. O que me chama a atenção é que relampeou a dignidade dela. Sim. Por quê? Porque até então ela estava fazendo críticas com certeza no particular dela, na casa dela, com os familiares dela, com ela mesma, ouvindo os canais críticos, mas ela não vinha a público para falar. Por que ela não vinha a público para falar? Porque ela estava ganhando um valor, trabalhando com algo da congregação. É porque as pessoas com a ferramenta da congregação. As pessoas não sabem separar as coisas na congregação. Porque assim, ela é uma ótima profissional de música. E se ela externasse essa opinião dela a favor dos críticos para as pessoas ali do convívio, do meio social dela, eles iam automaticamente se afastar dela e iriam colocar ela de pecadora para baixo e ela ia perder os seus alunos. Mas é com certeza isso que vai acontecer. A partir do momento que ela se levanta, que a dignidade dela deu um relampear e que ela foi a público e ela mostrou a farsa que é a congregação cristã no Brasil. Qual é o título que ela colocou aqui no conteúdo dela? A congregação, a CCB me boicotou. Sim. Então, a partir do momento que ela vem a público e deixa a dignidade dela falar mais alto, aí, o que vai acontecer com ela agora? Eles vão falar que ela pecou para a morte, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, que o Espírito Santo é a congregação que está no Brasil. Você pecou contra a congregação. E aí sabe o que vai acontecer? Ela vai perder inscritos, ela vai perder alunos, ela vai perder amizades, porque as pessoas agora o testemunho dela ficou sujo dentro da congregação. Agora nós vamos, segundo eles, dentro do entendimento da congregação, se você faz algo como essa irmã fez, que é o relampejo da dignidade, eles acham que você faltou com a humildade, com a submissão, que você deveria ter sido submissa. Eles mandam, inclusive tem até um culto recentemente que o ancião ele fala: Deus vai te ensinar a ficar calado. Como assim te ensinar a ficar calado? Inclusive uma coisa que me chamou muita atenção, eu sou uma pessoa que eu presto atenção em detalhes. Eu percebi que nesse vídeo dela ela teve 305 likes, quer dizer, pessoas que concordaram com ela, e 35 dislikes, né? Esses dislikes devem ser as examinadoras, né? Tudo com o cotovelo velho lá doendo. Cotovelo. O cotovelo, viu? Não vai entender palavrão não. Porque o povo adora colocar palavra na nossa boca. E aí, os comentários, tem 180 comentários. E desses 180 comentários, que eu li um por um, todos apoiando a irmã. E todos chateados com a CCB. E todas as pessoas, a sua grande maioria, são pessoas que estão lá dentro. Eles tiveram dignidade para vir
lá nos comentários que ainda é um privado, mas eles não têm a dignidade de virar público e falar congregação, vai lá na porta do Brás, senta com o ancião lá, vem cá amigo, vamos conversar, explica aqui pra mim. Mas eu entendo, a gente tem que entender também, eu falo aqui, os canais de crítico aqui, vamos falar uma coisa séria aqui, os canais de críticos costumam, muitas das vezes as pessoas ali nos comentários falar, você ser besta, e falar esses tipos de termo. É uma coisa que eu particularmente não gosto. Às vezes, eu até brinco com alguma pessoa, mas eu não gosto de falar ser bestas. Sabe por quê? Porque tem muita gente boa lá dentro. Tem muita gente bacana e essas pessoas não merecem levar esse tipo de nome. Porque quando a gente fala ser bestas, a gente está falando de todo mundo que está lá dentro. Isso a gente generaliza, né? Vamos falar aqui bonito, né? Porque o povo tá me cobrando falar perfeito. Não vou falar perfeito, não. Vou falar do jeito que eu sou. Então, o que acontece? A gente tem que pegar e ver que muitas dessas pessoas têm vários membros da família que é da CCB. E às vezes a pessoa, para manter a paz com a família, manter a paz com as pessoas que ela conhece, com os amigos que ela tem, ela se cala. Isso é você abrir mão da sua dignidade. Mas a gente tem que entender, né, que tem gente que é muito difícil. Imagine, você tá ali, eu acredito que a irmã não seja casada, a Fernanda. Os pais dela, os irmãos dela, tudo seja da congregação, tal. Imagine ela pegar e falar ali no meio da casa dela que ela concorda com os críticos. Eu acredito que a família dela ia cair de pau em cima dela ali, ia falar um monte pra ela, ia criar contenda, ia trazer desavença. Então, às vezes, para manter a paz, a pessoa se cala. Isso é comum dentro da CCB. Por quê? Porque é isso que é ensinado. Se você recebe, se alguém compra de você e não paga, entrega na mão de Deus. Se outro vem e te engana, entrega na mão de Deus. O outro vai e te passa para trás, entrega na mão de Deus. Quer dizer, você é sempre ensinado a se calar. Então, as pessoas, elas se calam para manter a paz, para seguir ali em paz. Só que tem aí acontecimentos que acontecem na nossa vida, que nessa hora ou a gente mia ou a gente ruge. Então, o que aconteceu com a irmã Fernanda, ou ela miava, abaixava a cabeça e ficava quietinha, ou ela rugia. E ela resolveu rugir. E ela tem todo o meu apoio, independente dela ainda estar lá dentro do sistema. Nisso eu não concordo com ela, né, irmã Fernanda? Pô, você é tão inteligente, bonita, pelo amor de Deus, abre essa cabeça. E aí, tirando esse caso, esse fato, ela tem todo o meu apoio, porque ela estava fazendo uma coisa boa. Não tinha por que eles fazerem isso com ela. Verdade. Bom, agora esse daqui é o primeiro ponto. Né? Agora nós vamos tratar de um segundo ponto. Eu estou com um áudio aqui de um ancião, tá? Um ancião muito conhecido, eu já trouxe áudios dele aqui. E ele resolveu pegar a palavra, a tribuna, eu acho que é porque ele foi chamado, foi puxado a orelha dele recentemente, e ele agora está utilizando vários cultos para criticar, para rebater os críticos. E agora, presta atenção no áudio que ele expôs. Logo em seguida, eu vou colocar um áudio de uma irmã. E aí, essa irmã ela foi muito feliz na resposta que ela deu, respondendo a esse ancião. Né? Na verdade, eu enviei esse áudio para essa irmã. A minha esposa conhece ela. Sim, é uma irmã muito idônea, tem muitos anos na CCB. É uma pessoa que eu conheci ela há pouco tempo, né? O meu esposo conhece ela há mais tempo, mas assim, o pouco tempo que eu conheci dela, que eu tive o prazer de conversar com ela, eu senti firmeza em tudo que ela falou. Em tudo que ela falou. Então, vale a pena a gente ver que não é só nós que critica, pessoas simples, porque ela mora num lugar simples, porém ela tem um intelecto muito aguçado. Muito. Para vocês verem, nem sempre aqueles que falam R's e S's tem a sabedoria de Deus. Porque tem o conhecimento, tem a inteligência que você desenvolve, mas tem a sabedoria de Deus. E eu tenho que essa irmã, ela tem a sabedoria de Deus. Então,
Vale a pena escutar o áudio dela também. Vamos lá, vou colocar os 2 primeiros áudios desse ancião. A minha mãe. Opa. A minha mãe. Falar mal da graça é uma punhalada na alma. Falar mal desse caminho maravilhoso. Nós queremos que a terra se abra e que engula nós. Observem só que ele começa a falar assim, falar mal da graça, né? Só que a primeira narrativa que ele propõe é muito bonita. Vocês podem observar esses líderes religiosos que quando ele começa a falar da graça, ele sempre vai remeter ao templo religioso. Sim, a igreja deles. A igreja deles. Um tem uma igreja amarela, outro tem a igreja cinza, outro tem a igreja, sei lá, marrom, e cada um tem um Deus diferente. Eles falam que é o mesmo Deus. Eles falam que é a mesma graça, mas um não pode pregar na igreja do outro. Então é um neopentecostalista mentiroso, desculpe-me o trava, né? Mas o que eu quero mostrar aqui para vocês é que não, essa graça que eles estão pregando não passa de farsa. Ouça logo em seguida o que ele fala sobre a graça. Não falem mal desta obra. Tem os bons e tem os maus, tem os santos e tem aqueles que não são santos. Mas nós estamos no caminho da perfeição, da regeneração. Que caminho que é esse? Vamos ver. Uns estão começando, outros estão terminando. Uns aprendem depressa, outros aprendem devagar, mas glória a Deus, no final Deus consertará todas as coisas e salvará os escolhidos de Deus. Será que o caminho é Jesus? Vamos dar uma olhada aqui. Não fale mal desta graça. Não dê motivo de alguém falar desta graça. Congregação cristã no Brasil. Olha que coisa bonita. A graça de Deus está nela. Jesus está na congregação cristã no Brasil. Se tiver outras graças, se Jesus estiver em outros lugares, se Jesus estiver num lugar em que a graça ainda não chegou, e lá ainda falam de Jesus, amam Jesus, será que porque a congregação cristã do Brasil não chegou lá, eles não vão ser salvos? Glória a Deus. Vocês podem observar que ele remete sempre à congregação cristã no Brasil. Ele não remete a Jesus, mas ele fala uma frase que até dá para passar. Será que se naquele local que a congregação não chegou, as pessoas lá falam de Jesus, mas a congregação não chegou, será que eles não vão ser salvos? Aí vamos dar continuidade, vamos ver. Será, irmãos? Não, vão ser salvos em nome de Jesus Cristo. Aqui ele fala que vão ser salvos em nome de Jesus Cristo. Mas quando ele fala isso, o que acontece com as pessoas lá embaixo? As pessoas vão pensar assim, poxa, se ele falou que não precisa da congregação para eu ser salvo, eu só preciso só crer em Jesus Cristo, então não precisa de eu estar aqui. Só que aí é onde vem o laço do boi. Observa só, agora que ele vem com o laço. Mas esta obra tem laço, esta obra tem história, esta obra tem estrutura, tem testemunho, tem maravilhas, tem... Jesus falou, eu não recebo glória humana. Mas olha o que ele fala da congregação que está no Brasil. Tem poder, tem coisas a ser contadas, a recontada, deve ser temida, deve ser amada. A congregação deve ser temida, deve ser amada. Deve ser honrada. Deve ser honrada. A congregação deve ser temida, amada e honrada. Ela é rica. Mas Jesus, ele ensinou que nós só devemos honrar a Deus, não a templos. Amai a Deus sobre todas as coisas e a teu próximo como a ti mesmo. Tem laço, esta obra tem história, esta obra tem estrutura, tem testemunho, tem maravilhas, tem poder. Tem coisas a ser contadas, a recontada, deve ser temida, deve ser amada, deve ser honrada. Ela é rica, ela é abençoadora, perdoadora, guarda. Ela é rica, ela é abençoadora, ela é guardadora. Perdoadora. Ela é perdoadora, ela não é perdoadora. Não é mesmo? Ela não, infelizmente, os tópicos de ensinamentos, quer dizer, felizmente, os tópicos de ensinamentos, eles demonstram claramente quem é a congregação. Quantas pessoas que foram retiradas da congregação foram dizimadas por causa de televisão, por causa de estudo bíblico. Entende? Inclusive tem um caso que ficou bastante famoso no Paraná, um grupo de jovens
de mocidade. Moravam no interior do Paraná e por ser uma cidade do interior não tinha muita coisa com que se ocupar os jovens. Mas aí eles resolveram criar um grupinho, acho que de 8, 9 pessoas, e estudarem a Bíblia. E nisso, ao começarem a ler e discutir entre eles ali o entendimento, eles viram que tinha muitas coisas sem resposta, eles tinham muitas dúvidas. E esse grupo pegou e mandou um e-mail para o Brás, fazendo essas perguntas e pedindo para que os irmãos respondessem para eles. Sabe o que aconteceu? Foi passado para os anciões lá da região deles, a maioria foi sentada, muitos não aguentou, não entendeu como que estavam sendo sentados, estavam tirando a liberdade deles, por eles querer conhecer melhor a Bíblia, querer tirar as suas dúvidas. Muitos foram para o mundo, outros já faleceram, enfim, o grupo se desfez e ninguém permaneceu na graça. Por quê? Porque eles acharam aquilo um absurdo. Eles perderam a liberdade por querer conhecer melhor a Bíblia. Então aqui, esse homem, ele está vendendo para você a poção mágica chamada Congregação Cristã no Brasil. Ele não está usando o púlpito para falar referente a pessoas, a seres humanos. Vós sois luz do mundo e sal da terra, como Jesus falava. Jesus falava, a tua fé te salvou. Jesus, ele enobrecia o homem. Ele levantava a autoestima do homem. Jesus, ele coroava o homem. Entende? Mas esse homem, por quê? Porque nós sabemos que nós somos o templo e a morada do Espírito. Mas esse homem, ele usa uma parte da tribuna, do púlpito, do culto, para vender a poção mágica, que é a marca melhor do que as demais, a marca valiosa, a marca diferenciada, né? Que é a Congregação Cristã no Brasil. Ele chama ela de poderosa, ele chama... Ele está vendendo um status. Ele está vendendo um status, ele está mexendo na tua mente. Aqui é um lugar melhor do que o outro grupinho lá. Ele está falando isso. É o famoso seguro de vida, né? Ele está te vendendo um seguro de vida, a qual, se você cumprir todas as regras ali do seguro, todas as cláusulas, você recebe o seguro, né? Qual é esse seguro? É no último dia ir morar com Deus. E receber um funeral. Na verdade, o funeral é pro morto, não é pro vivo. Mas vamos lá. Mas esta obra tem laço, esta obra tem história, esta obra tem estrutura, tem testemunho, tem maravilhas, tem poder. Tem coisas a ser contadas, a recontada, deve ser temida, deve ser amada, deve ser honrada. Ela é rica, ela é abençoadora, perdoadora, guardadora, salvadora. Dá lucro para todos, dá lucro para todos. Você viu aqui? A congregação, ela dá lucro para todos. Olha a narrativa de Mamon, que ele vai falar sobre dinheiro. Ele já vinha com essa informação mamonista, né? Mas agora ele vai aprofundar nessas questões de Mamon. E se a gente parar para pensar, ele fala que dá lucro a todos, mas eles tiraram o lucro da nossa irmã Fernanda. Eles tiraram o lucro da nossa irmã Fernanda. Ela não estava enricando em cima das costas das pessoas. Ela estava cobrando um valor justo, um valor bastante até baixo para o conteúdo, para a riqueza de conteúdo que ela oferecia no seu curso. Mas eles tiraram o ganho dela. Então, a atitude deles desmente a palavra deles. Verdade. Agora vamos lá, vamos ver. Governo para o NPS, dá lucro para todos aqueles que negociam com nós, que casam com nós, que vivem com nós, aleluia. Entendeu? Dá lucro para o NPS, INSS, dá lucro para o governo, entendeu? Dá lucro para as empresas que fazem negócios com ele, dá lucro para quem casa, casa é entre eles, né? As famílias que casam entre eles. Então, quer dizer, eles confirmam o casamento e eles ajudam a derrubar o casal. E olha, se nós pararmos para pensar, dá lucro para o INSS. Primeiro, quem dá lucro para o INSS é a empresa que registra seus funcionários, porque
Aí ela cria ali a obrigação de contribuição com o INSS. Isso provando para vocês que tem gente trabalhando registrado dentro da CCB. Coisa que eles falam para ninguém e que eles escondem a 7 chaves, negam até a morte, que tem pessoas lá que trabalham registrados. Eles falam que todos lá trabalham voluntariamente. E não é. Isso prova. É a obra do amor. Eles falam que também a CCB ela dá lucro para o governo. Mentiroso. Mentiroso, não tem conhecimento da lei. Porque, se vocês quiserem, vai no Google e joga lá. Não acredita no que eu estou falando, não. Tira as dúvidas de vocês lá. Igreja nenhuma paga imposto. Vocês sabiam disso? Igreja nenhuma paga imposto. Se o governo não cobra imposto das igrejas, que lucro que ele tem? Fala pra mim. Aí o Espírito Santo de Deus, tão sábio, tão conhecedor, iria errar dessa forma? Gente, eu tô batendo sempre nos vídeos nessa tecla para vocês entenderem de vez que esse momento que eles falam que é o Espírito Santo de Deus que dá para eles pregar, que é Deus falando ali, não é verdade. E a gente vê por essas incoerências, por essas inverdades, pelas mentiras que eles falam no momento da palavra. E vocês acreditam que aquilo ali é Deus que está falando. E vocês não questionam, não criticam, não analisam. Você simplesmente toma aquilo como uma lei. E não é Deus falando aquilo ali. Não é. Qual é o intuito de um ancião vender a marca da igreja dele em cima de um púlpito em mais de 30 minutos que ele pregou de palavra? O intuito é fazer com que você entenda que Jesus Cristo não serve para nada, o que serve é a igreja dele. Ele, vocês podem observar que nessa narrativa dele aqui, ele só falou um pouquinho de Jesus. Ele falou, olha, Jesus, Deus pode até salvar aquela outra nação que conhece Jesus, mas não tem a congregação ainda. Pode até salvar, mas a congregação é tudo isso aqui, ó. Então quer dizer, ele não fala bem de Jesus, ele fala bem da congregação. Justamente, eu ia acrescentar aqui essa parte que o Michel falou. Que ele fala assim, Deus pode salvar aquele povo onde a graça de Deus não chegou? Pode. Quando ele fala que a graça de Deus não chegou lá, ele quer dizer que a CCB não chegou lá. Na verdade ele fala que a CCB, que a congregação não chegou lá. A congregação não chegou lá. Mas não é porque a congregação não chegou lá que não tem outras religiões lá ensinando Cristo. Ensinando o caminho de Deus, ensinando a salvação. Então, ele, mais uma vez, ele prova aquilo que a irmã Fernanda falou, que eles são exclusivistas. Eles acham que só quem está na congregação vai se salvar. Mas isso a gente vai ver lá no último dia. Mas por que ele faz essa manobra? Porque ele viu que ele caiu num erro na frase. Sim. Porque quando ele fala que Jesus... Porque aquela nação que não recebeu a congregação, ela pode ser salva porque ela conhece Jesus, ela abriu um precedente na cabeça das pessoas. Essa pregação, ela abre um precedente na cabeça das pessoas de se questionar, peraí, se ele falou que não precisa da congregação para me salvar, então eu vou sair da congregação. Mas é aí onde ele vem com o quê? Com a história da congregação, que a congregação tem força, que a congregação é isso, que a congregação é poderosa, que você tem que subestimar a congregação. Vamos dar continuidade ao áudio. Que trabalha com nós, o que trabalha por nós, o que nós trabalhamos por ele, dá glória a Deus. Só damos lucro, queridos irmãos. Tira o pecador da cadeia, de debaixo das pontes, cura o drogado. Tira o pecador da cadeia debaixo das pontes. Dá uma volta no quarteirão da congregação onde eles estão construindo um mega estabelecimento lá. Dá uma olhada quantas pessoas estão passando fome jogadas na rua. Essa é a graça do Filho de Deus. E não são pessoas moradores de ruas. A gente tem observado que muitas daquelas pessoas que estão ali são pessoas que agora durante a pandemia perderam seus empregos, não puderam pagar sua casa de aluguel e foram despejadas e estão ali na rua. E eles não ajudam eles em nada. Em nada. Então isso que ele está pregando aqui é uma mentira. Eles não tiram ninguém da ponte, debaixo da ponte de jeito algum. Quem é o pai da mentira? Eles constroem. Quem é o pai da mentira? Eles constroem mega templos dentro de uma pandemia. E aí,
E isso comprova o que ele pregou lá atrás. Que eu ainda quero acreditar que não foi por mal. Quando ele falou que eles aprendem com o demônio. Só podem aprender com o demônio, porque somente... Vamos lá. Drogado, cura o coração, troca a alma, não troca, mas... Ele ia falar que troca a alma. Ele ia falar que troca a alma. Mas ele falou, opa, a alma não troca. A alma não troca. Você viu? Troca o coração. Agora ele vai falar que ressuscita morto. Quer ver? Essa é a maior heresia, né? Lava a alma, aleluia, ressuscita a alma, ressuscita mortos. Ressuscita mortos, e a grande maioria das pessoas que morreram com Covid na congregação foram os próprios anciãos da congregação, e nenhum foi ressuscitado. Cadê o azeite falso? Vocês falaram durante 110 anos que o azeite curava, tem tópico de ensinamento, vocês falavam, pode vir que aqui tem cura. Vocês falavam que para fazer a unção precisa de terno e de gravata. Vocês colocaram isso no tópico de ensinamento. E as pessoas caem muito nisso de o óleo, a unção cura. Por quê? Porque quando ele faz aquele serviço de unção ali, aquele simbolismo, aquela coisa simbólica, a sua fé se eleva. E o que faz você alcançar o milagre não foi o óleo, não foi a unção, não foi aquele simbolismo todo, foi a sua fé. Hoje mesmo eu estava contando para o Michel que hoje eu comecei um novo curso e eu conheci um rapaz lá. Esse rapaz, eu fiquei honrada de conhecer esse rapaz, que eu considero ele um milagre vivo. Um milagre vivo, porque esse rapaz, ele sofreu uma tentativa de homicídio, ele tem uma bala alojada na sua cabeça, ele teve traumatismo craniano, ele ficou bastante tempo em coma, e Deus recuperou, porque foi Deus, ninguém podia fazer aquilo por ele, foi Deus que fez. Ele se recuperou. Ele tem sequela disso. Ele tem sequela que é as dores de cabeça, mas está lá vivo, entendeu? Ele teve um pequeno acidente, que até eu posso dizer que é um acidente corriqueiro, cair em uma escada. Ele caiu na escada ali do seu trabalho, ele trabalha no Tribunal Federal, e aí aliás, Tribunal Federal não, desculpa, Tribunal de Justiça, aqui de São Paulo, e ele fraturou mais de 43 partes no corpo inteiro dele. Inclusive, ele quebrou a coluna inteira dele. Ele quebrou os 2 fêmurs, ele fraturou bacia em várias partes, ele quebrou costelas, ele teve inúmeros problemas. Ele ficou 2 anos em coma. 2 anos. Depois ele foi voltando e os médicos falavam que ele ia ficar tetraplégico, que ele só ia mexer a bola dos olhos, mas Deus ajudou ele foi se recuperando. Hoje ele está andando com muleta, né, para dar um pouco mais de segurança para ele, mas ele mesmo falou, dentro da minha casa eu ando sem muleta, mas na rua por segurança eu ando com a muleta. Mas ele está andando, tá lá, estudando com a gente, um rapaz muito ativo, muito legal. Ele teve Covid? E ele ainda por cima, no começo de 2019, ele pegou Covid, ele ficou entubado por 4 meses e se recuperou e tá lá. Ele é crente? Não, inclusive eu perguntei pra ele, eu falei assim, você é de alguma religião? Ele falou assim, não, eu creio em Deus, mas eu não faço parte de nenhuma religião. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo isso que esse homem tá vendendo pra vocês? E ninguém foi lá ungir ele, não teve unção. Não teve unção, isso aí, ó. E ele fala que esse milagre, eu falo assim, foi minha fé também, mas maiormente foi a fé da minha esposa, porque minha esposa não largou da minha mão nenhuma noite. Dormiu comigo os 2 anos no hospital e todas as noites ela falava para os médicos que ela cria que um dia ia me ver de pé, conversando e eu retomando minha vida. E ele tá lá. Eles criaram um circular falando, tópico circulando no meio da Irmandade, falando que não podia fazer unção para ninguém, negar unção, mas fizeram aí funeral de anciães. Entendeu? Nós vimos funeral online dos anciãos, então quer dizer, para eles entre eles se ajudaram, né?
Se ajudaram assim, né? Deram um tapinha nas costas um do outro. Agora, para a Irmandade, eles negaram a unção. Sim, Isso é charlatanismo da fé. O que eles fizeram foi muito grave. eles usaram da fé em pró de beneficiar a si próprio. A si próprio. Vamos dar continuidade aqui do áudio. Da luz, da entendimento, da sabedoria, da conhecimento material e espiritual, o que falta na igreja, queridos irmãos, a mãe provê de todas as maneiras. Então aqui ele fala que dá conhecimento material e espiritual. Qual o conhecimento material que a congregação dá? É referente ao que? Tocar hino na igreja? Isso é um conhecimento material? Conhecimento material. A congregação não tem estudo bíblico. Inclusive, vários irmãos já proporam para a congregação dar cursos onde ensinar os jovens costura, ensinar marcenaria, ensinar coisas que eles possam desenvolver e possam futuramente se tornar profissionais daquilo, trabalhar, ganhar, se sustentar daquilo. E a CCB nunca deu muita vazão para serviços sociais, para serviço que vai trazer de verdade para o povo benefício, porque isso poderia ter ajudado milhões de famílias aí, famílias que muitas das vezes não tinham dinheiro para pagar um curso para o filho, e o filho ficava aí à toa, poderia estar lá fazendo um curso lá, aprendendo uma profissão, e hoje podia ser um profissional. Mas a CCB ela não trabalha com serviço social, entendeu? Você vê que é uma igreja que dá lucro para todo mundo. O maior lucro que a gente tem que ter, estando dentro de uma religião, é conhecer Jesus Cristo de verdade e conhecer o caminho da salvação. O lucro que a gente tem que ter material tem que ser, suor do nosso trabalho. Nós temos que ir lá e fazer. Nós temos que ir lá e aprender. Nós temos que ir lá e desenvolver. Igreja não tem que dar lucro para ninguém, não. Igreja, ela tem que ensinar o caminho da verdade. E não dar lucro para ninguém. Então, já está deturpado aí o sentido da congregação. Isso fala dele. Não seja um dos que promove falatório contra a obra de Deus. Seja um dos que honre a graça de Deus e digam: por esse testemunho eu vou congregar. Por esse irmão, por essa irmã, por essa pessoa, por essa senhora, por esse menino, por essa moça, glória a Deus. Eu até estou acreditando que haja Deus. Então nós vamos para a igreja, nós vamos na congregação por causa das outras pessoas. Então, não é por causa de Jesus, é por causa das outras pessoas. Por esse menino, por esse jovem, por essa pessoa. Eu estou acreditando até que tenha Deus. Então posso dizer hoje, com propriedade, que eu não vou para a igreja, porque eu vou seguir aquele colega que eu contei para vocês agora, que é um milagre vivo. E qual nunca frequentou nenhuma igreja e recebeu todo aquele milagre. Ele acrescentou demais a minha fé, porque eu até cheguei hoje no curso cedo lá, meio chateada, muito cedo, já estava meio com sono, mas quando eu vi aquele rapaz contar aquilo ali, aquilo me encheu de força. Eu falei, quem sou eu para estar reclamando? O rapaz está aí, nessa situação. E lembrando, gente, ele ficou em coma 2 anos e só faz 5 meses que ele se recuperou. Ele está perfeito, gente. É uma pena que se ele pudesse participar conosco aqui do vídeo, se ele aceitasse, ia ser uma honra apresentar para vocês esse milagre vivo. É muita obra. Entendeu? Então aqui ele deixa claro que se você não criticar, você vai estar fazendo o bem para que outras pessoas possam te seguir para a congregação. É simples assim. Você vai estar enganando. Você vai estar enganando. Né? Você vai estar enganando, vai estar encobrindo o sol com a peneira. Sendo que Jesus ele chamou os líderes religiosos de raça de víbora, de cegos, sepulcro caiados. Entendeu? Agora, então é isso. A melhor forma que a congregação tem de segurar os seus membros e angariar mais membros é colocar o seu Deus para fazer milagre, para fazer obras e maravilhas. É isso que nós queremos ver. Eu não vi nenhuma obra durante essa pandemia.
Eu não vi ninguém contar nada. Cadê o carro que andou sem tanque de gasolina, sem motor? Ah, mas eu posso provar pra vocês. Cadê a ave que levou o instrumento pro fulano, que eu escutei esse tipo de obra? A ave levou o instrumento pro fulano. Entendeu? Então assim, o dinheiro que apareceu na boca do bueiro, o cara perdeu numa cidade lá não sei aonde, lá no norte. Quando ele chegou no sul, na casa dele, ele encontrou o mesmo pacote de dinheiro que estava lá, que ele perdeu lá, ele encontrou no sul aqui. E o engraçado é que essas obras, dentro da boca de bueiro. Essas obras astronômicas, eu não vou falar de todas, tem sim obras que aconteceram não por conta da CCB, por conta da fé, entendeu? Mas eu peguei e observei que esses testemunhos fantásticos, astronômicos, na maioria das vezes, quando acontece com a pessoa, nunca tem ninguém por perto. Não tem testemunha, não tem testemunha. E o próprio Jesus, ele falou que sempre quando for fazer qualquer tipo de coisa, tem que levar 2, 3 testemunhas já para não ter problema nenhum. Entendeu? Jesus, quando transfigurou, ele levou Pedro e João. Vamos junto comigo. Vocês precisam ver isso aqui. E a voz falou claramente, a esse seguir. Para não ter dúvida. Porque eles tinham dúvida. Eu sigo a lei, eu sigo os profetas ou eu sigo a graça? Não, você tem que seguir a Jesus. Só que eles não entenderam, eles continuaram pregando a lei. Eles continuaram pregando os profetas. Verdade. Né? Vamos para o segundo áudio. Nunca se ouviu. Eu, pelo menos, tantos anos que o senhor me dá a palavra. Nunca ouvi dizer assim. Estão ouvindo aí em cima, não? Se você não der o dízimo, se você não der na coleta, você não vem para o céu. Se você não ajudar a obra da piedade, você não vai para o céu. Nunca se ouviu. Mas nós ouvimos isso do Marsola. Do Hélio Bianco. Do Hélio Bianco, aliás, né? Que ele pegou e falou que a salvação era atrelado a você ajudar a piedade. Que o ponto de doutrina da congregação, ele colocou muito claro que para a salvação, na doutrina da congregação, enfim, no pensamento da congregação, está integrado também cooperar na obra. Se você não coopera na obra, você não tem direito à salvação. Um culto que o Hélio Bianco atendeu e ele falou isso claramente. E tem vídeo aqui no canal. E com certeza esse ancião, ele ouviu isso. Ele ouviu essa narrativa falaciosa desse ancião, Hélio Bianco, e aqui no culto, ele vem em oculto, achando que ele estava em oculto, falando que ele nunca ouviu nos tempos de crente que ele tem. Isso é uma inverdade. Isso, nós vimos no culto online, isso foi para todos, isso aí foi notório a todos. Entendeu? Então assim, quem que falou na boca desse ancião? Aí eu coloco a resposta para vocês, tá ok? Responda quem puder. Responda quem puder. Agora eu vou colocar aqui o áudio da irmã, eu não vou citar o nome da irmã, são 2 áudios, mas ela vai colocar aqui o que ela entendeu desses dois áudios que eu repassei para ela hoje na parte da manhã. Ela começou assim, né, escrito, né, ela colocou assim: eu não acredito que ele apelou desse jeito. Que leviano, que no caso foi o ancião. Essa instituição só dá lucro. Eu até estou acreditando que haja Deus. É isso mesmo? Ele falou isso? Aí ela dá continuidade à narrativa dela que eu vou colocar aqui agora, tá? Outra mentira, tem um santo e as que não são santos. Mentira isso daí. Porque todo aquele que crê já são salvos e somos apartados do pecado pelo mérito de Cristo. Então todos, aos olhos de Deus, são santos. Porque toda essa desordem que a gente vê na terra é carne. E carne não habita céu. E Deus, por isso, não se mexe com carne.
E o homem é responsável por tudo aquilo que faz, porque tudo que ele faz, ele vai colher consequência. E quando ele clamar ao Senhor, Deus não vai ouvir, porque ele optou em semear na carne e não no espírito. Deus salvará os escolhidos de Deus. Outra mentira, porque o Senhor Jesus morreu para todos. O sacrifício é para todos. Então não tem esse negócio de escolhidos, porque em graça, e isso já faz 2000 anos e algum xinguilim, 2 anos e pouquinho, nem isso não existe mais. Por quê? Porque é a folhinha dentro do livro. Nós somos a folhinha e Jesus é o livro. Quando Deus olha para nós, vê Jesus. Não vê mais o homem, não vê mais o pecado. O pecado está morto. Outra mentira, outra heresia. O apóstolo Paulo falou, estou crucificado com Cristo, eu vivo. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. É a folhinha dentro do livro. Entende? Coloca uma folha dentro do livro e fecha ele. Você não vê mais a folhinha, você vê só o livro. Então Deus vê o livro, entre aspas. O livro é Jesus. Não vê mais o homem. O pecado é morto. Ele é morto. Ele afirma que Jesus está na graça, que Jesus está nela, então ele está falando da instituição. Aí depois ele fala que ele até quer acreditar. Ele até quer acreditar que Deus está ali. Ué, como pode ser tão antagônico desse jeito? O mesmo comentário da mesma pessoa. Ou tá ou não tá. Ou ele acredita ou não acredita. Acredita. Então a graça tem Jesus. E a graça é abençoadora. Porque dá lucro para todos. Dá lucro para o governo, dá lucro para todos. Então, se é abençoador porque dá lucro, não por conta do mérito da salvação, outra heresia. Porque o Evangelho é de Cristo, é cristocêntrico. Cristo é o centro do Evangelho, e não o dinheiro, não o Deus Mamon. É abençoadora porque temos amizade com Deus. E o concerto foi feito. Jesus nos fez amigos de Deus. Rompeu com aquele abismo, com aquela separação que o pecado fazia com os homens. Não porque dá lucro, porque dá dinheiro. Um pecador que está debaixo da ponte, que está no presídio, está tudo fodido e lascado. Esse aí não está salvo, esse aí vai para o inferno então. Então, para poder ter salvação, o mérito de Cristo não importa. O sangue de Jesus virou sangue de barata agora, né? Então, para você conseguir a salvação, precisa ainda fazer mais alguma coisa. O sacrifício de Cristo não é suficiente. Você tem que sair debaixo da ponte, você tem que ser absolvido lá do presídio e ir para a congregação para poder ser abençoado, para poder ter salvação. Entendi. Entendi. Outra mentira, ressuscita mortos. Outra mentira, porque a cultura da CCB é cultura de morte. Muitos se suicidaram, destroem famílias, unem famílias forçadamente, arranjando casamento, alegando que o jovem não pode nem namorar, confirmando o casamento. Todo tipo de atrocidade que a gente já conhece. Todo tipo de atrocidade que a gente já conhece, eles cometem. Eles matam as pessoas, literalmente, ainda que não diretamente, mas indiretamente, alegando que a pessoa que simplesmente se divorciou por um casamento que eles confirmaram,
alegando que ia dar certo, garantindo que ia dar certo, né? E não deu, daí tem o divórcio, depois de muito sofrimento, de muita coisa ruim produzido por eles, né? E aí eles tiram a liberdade, humilham, massacra, envergonha, tira a dignidade da pessoa. Como ser humano, a pessoa começa a se enxergar como um bicho, pior que um animal, não se sente mais digno de viver. E aí entra no fosso escuro e sombrio e frio da morte, da loucura, que produz a morte. E ele, não aguentando, intenta tirar a própria vida, e em muitos casos conseguiram esse triste fim de tirar a vida, como é o caso do meu esposo. Então, dizer que a instituição ressuscita e traz vida é outra heresia maldita, porque a cultura da CCV é cultura de morte. Eles matam a esperança que a pessoa tem da salvação, eles matam a esperança que a pessoa tem de viver, eles matam a esperança que a pessoa tem de ser digno, tiram toda a dignidade da pessoa. Eles matam a esperança da pessoa de ser feliz, porque eles oprimem com heresias, com mentiras. Então, eles são assassinos de almas, assassinos de dignidade, assassinos de direito civil, porque eles praticam coisas que vai contra a instituição do nosso país, a instituição vigente do nosso país. O nosso culto é racional, como o apóstolo Paulo disse lá em Romanos. O que é um culto racional? É desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir. E até durante o sono, Deus está ali por nós. Então, o nosso culto é racional. Não temos que congregar dentro de uma instituição, num templo, até mesmo porque Deus nunca mandou construir nenhum templo, porque Ele fala que o céu é meu trono e a terra é estrado de meus pés. Qual templo poderíeis me adorar? Outra heresia, não tem que estar congregado, tudo fechado como se fosse um animal num aprisco ou num curral. Isso é mentira, isso é falácia. Porque a nossa primeira igreja é a nossa família, é a nossa casa. Porque onde dois ou mais estiverem reunidos, ali Jesus está. Essa é a igreja, essa é a verdadeira igreja, a doméstica. E enquanto as pessoas não entenderem isso, as suas famílias vai ser sempre uma desgraça. Porque é comum a gente ver pessoas preocupadas com a instituição, com o ancião, com o cooperador, com seu líder religioso, isso é em todas as vertentes, cabe para pastor, para ancião, preocupados com secretarias, com ministério, com responsabilidade de templo, e roubam, são ladrões, porque roubam aquilo que é da sua família. São injustos consigo mesmo e com sua família, que é a verdadeira igreja. Estão num saldo devedor para consigo mesmo e por isso nunca conseguirão a plenitude da paz, da graça, da felicidade. Porque não entenderam que a sua família, a verdadeira igreja, a igreja doméstica, a igreja de Cristo começa no seio familiar. Então, preocupados demais com coisas externas, como lá fora, em agradar o homem, com medo, sempre oprimido, com medo de acusação, de dedo apontado, de
pré-julgamento são negligentes com o zelo para com sua família. E aí ficam sem tempo, sobrecarregados por ocupações ao templo. E muitos estão preocupados, alienados, só com o corpo dentro de casa, mas o pensamento nunca está presente. Nunca conseguem se abaixar para brincar com o filho, nunca conseguem olhar nos olhos de seus filhos e do seu cônjuge, porque sabem ainda que inconscientemente que estão com um saldo devedor, estão em débito para com os seus. E a gente precisa, nós precisamos estarmos congregados com a nossa família, não por conta de um testemunho de um irmão, um testemunho humano, porque as boas práticas, boas atitudes é nossa obrigação. Então devemos estar congregados, é por Jesus Cristo, é por Deus, e não por conta de um irmão, por causa de um testemunho, por causa da opressão, do medo daquilo que vão falar, do dedo apontado, do pré-julgamento. Devemos estar congregados dentro da nossa casa, com a nossa família, prestando, rendendo um culto racional a Deus, com os nossos da nossa casa, por gratidão a Deus, por conta de tudo que Ele fez por nós, porque somos amados de Deus, porque somos legítimos de Deus. E não por causa de testemunho, por causa de ancião, por qualquer outra coisa que não seja Cristo, está errado. O verdadeiro motivo de estarmos congregados com nossa família é Deus. É o Cristo de Deus, e não o homem. Você vê ali que absurdo? Ele diz, eu até estou acreditando que haja Deus. Ele não acredita que Deus está no negócio. Ele não acredita que Deus está naquilo que ele defende. Nem ele acredita que Deus está ali, que Deus está nessas manifestações, e ele não acredita que Deus está naquilo, nos conselhos que ele acabou de dar. Nem ele acredita. Então isso prova que ele está recebendo ordens, que ele está sendo obrigado a passar isso para o povo. Porque nem ele acredita. Esse até, diz que ele não tem certeza, que ele não acredita, que ele está sendo forçado a acreditar por um interesse secundário. Então ele é forçado a acreditar que até haja Deus. Até haja Deus. Até está acreditando que haja Deus. Por conta de interesse secundário. É isso, pessoal. É muito forte esse áudio, né? De uma irmã. Eu não vou citar o nome dela, né? Como já te havia dito, mas para mim esse áudio foi muito profundo. Eu pedi para ela fazer uma explanação, porque ela tem um embasamento muito profundo das Sagradas Escrituras, um entendimento excelente, olhos iluminados. Então eu pedi para que ela me ajudasse junto com a minha esposa, e a minha esposa ela também colocou comentários iluminados aqui para mostrar para todos nós que esse áudio que esse ancião coloca foi simplesmente para seduzir você a ir para dentro do templo Congregação Cristã no Brasil, que eles chamam de Deus. Eles chamam a graça de Deus. Aquilo ali não é a graça de Deus. A graça de Deus foi favor imerecido. Foi algo genuíno que Deus, ele derramou dos céus
Foi um dom gratuito que Deus derramou dos céus a nós. E a cada dia nós nos aperfeiçoamos mais nele. Fazemos as nossas boas escolhas, praticamos o bem e nós abrimos as portas do seu entendimento para que você seja esclarecido na fé e na graça e no conhecimento de Deus. Quer fazer algumas considerações finais? Eu só quero agradecer por mais esse vídeo aqui, né, de Deus nos ter ajudado, de trazer mais uma parte aqui de esclarecimento para vocês. E eu gostaria de pedir que vocês compartilhem esse vídeo nas suas redes sociais, com as pessoas que você conhece, com seus amigos, familiares, enfim, com as pessoas que você quer ver essas pessoas livres desse sistema religioso, da mentira que é usada para manterem vocês dentro de um sistema onde só vai beneficiar eles. Então, se você quer o que é bom para você, compartilhe também com compartilhe com seus amigos, seus familiares, com todos esse vídeo aqui. Também deixe o seu like no vídeo. É muito importante o seu like, porque isso vai fazer com que o vídeo chegue a outras pessoas que não têm conhecimento ainda do nosso canal, do nosso conteúdo, e que de repente estão até buscando a mesma verdade que você está recebendo aqui. Está buscando o mesmo esclarecimento. Então, de repente você vai ajudar pessoas sem você saber. Então, dá seu like lá, né? Compartilhe o conteúdo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Essa inscrição é para que você receba todos os nossos conteúdos, as nossas atualizações, tudo aquilo que a gente for colocando de novo no canal aqui, você já recebeu em primeira mão, né? Então, se inscreva no canal, compartilhe, deixe seu joinha e ajude nós levar o conhecimento a mais pessoas. Eu quero terminar também mandando um forte abraço para todos os inscritos desse canal. Sim. Quero também agradecer aquele que também não pôde se inscrever, mas já vai se inscrever. Eu tenho certeza que você vai se inscrever, porque você vai se identificar com todos os nossos vídeos. Tá? E além de agradecer, eu quero também fazer essas mesmas petições que a minha esposa fez, concernente a levar a palavra da vida, do esclarecimento para todos. Tá ok? Melhor noite para todos nós. Deus abençoe a cada um. A paz de Deus com todos. Amém.